Vou te falar, a área de efeito é uma das piores desculpas inventadas para fazer análises preguiçosas ou então distorcidas. Mas relaxa, é claro que é possível um personagem ter um poder X, mas as suas demonstrações de destruição ou coisas do gênero não serem tão impressionantes. Só que resumir tudo isso à área de efeito é uma péssima forma de lidar com essas informações. Primeiro porque existe muito mais coisa por trás disso. Segundo porque, convenhamos, isso não é nenhuma regra. Mas então bora dar uma conversada sobre isso e definir o que realmente é um fato que não dá para negar e o que é só uma invenção da galera. Mas antes eu queria te avisar que esse aqui é o segundo episódio do nosso quadro Combateologia Teórica, onde a gente analisa batalhas, poderes, interações entre poderes e todas essas questões de uma forma mais lógica mesmo, por isso o nome. Se você quiser ver o primeiro episódio que é sobre poder destrutivo, eu vou deixar aqui na descrição. Agora indo pro tema do vídeo, área de efeito. Primeiro, eu sei que vai ter alguém falando isso, mas não, eu não tô querendo dizer que a ficção tem que seguir à risca as regras da realidade. Eu sei que o autor não é obrigado, e não é em todas as obras, nem em todos os momentos, que todos os fatores vão seguir à risca as regras e as leis que regem o nosso mundo, e algumas coisas, como conservação de energia, vão ser burladas. Relaxa, eu não vou falar que tem que estar tudo exatamente da forma como a ciência do nosso mundo funciona. Afinal, a gente está falando de obras fictícias. Precisa existir um certo nível de suspensão da descrença, mas ser uma obra fictícia não significa que não tem que haver lógica, que não podem existir critérios para análise ou coisas do gênero. Além disso, é importante destacar que aqui a gente vai estar analisando num contexto geral. Então não se doa, eu não tô falando de um anime específico, eu não tô falando de uma história específica, de um quadrinho específico, de uma série específica, eu tô falando no contexto geral. Se for necessário fazer um outro vídeo para falar sobre como esse tipo de coisa funciona em uma obra específica, eu vou fazer, relaxa. Além disso, bora destacar que ninguém é dono da razão. Cada um de vocês tem total direito de discordar do que eu vou falar, assim como eu tenho total direito de discordar do que vocês falem. Esse tipo de tópico não é algo para ser analisado de uma única forma e pronto. Dependendo da pessoa, pode analisar de maneiras diferentes. Além disso, antes que venha alguém com aquele papo de sempre, eu não vou falar de VS Battle e esse tipo de wiki. O tópico do vídeo não é esse e eu não concordo com o tipo de análise que geralmente é feito dentro desse tipo de contexto. Então não é esse o tema, não é disso que eu vou falar. Mas lembra que eu falei que resumir tudo à área de efeito é uma péssima forma de explicar essa questão de ter um poder X, mas não demonstrar uma destruição X? Pois é, bora dar alguns exemplos disso. Primeiro, o mais óbvio, na minha opinião. Nem todo tipo de ataque tem as mesmas propriedades. Um soco, um disparo de laser, um corte e uma esfera que desintegra as coisas por onde ela passa, mas não explode, e uma explosão podem ter todos a mesma energia, mas causar níveis de destruição diferentes, de formas diferentes e ainda ter danos e efeitos diferentes em adversários. O motivo disso é área de efeito? Não, é simplesmente uma questão lógica de que são ataques diferentes. Esse é o primeiro motivo para não ser legal querer generalizar tudo como área de efeito, porque aí a gente trata como se todo tipo de ataque fosse simplesmente uma porrada de energia cinética ou algo do gênero, e não é. Para deixar tudo mais evidente, imagina um ataque que é um disparo de energia que quando acerta, explode, e um outro que é um feixe de, por exemplo, uma visão de calor. Os dois podem ter exatamente a mesma quantidade de energia. Aquele que explode vai causar uma destruição maior, porque esse feixe da visão de calor, se for concentrado, vai simplesmente ir em uma direção e cortar, atravessar ou alguma coisa assim. Ele não vai explodir. Isso não é uma área de efeito, alguma força que está controlando ele, alguma coisa assim. É simplesmente a forma como aquela energia é liberada. Justamente por isso não dá para simplesmente generalizar todos os ataques como uma porrada ou uma explosão de energia. Mas isso é bem fácil de entender. Agora, uma questão que muita gente ignora é que quando vocês param pra pensar, não é toda vez que um personagem vai usar toda a sua capacidade. Um personagem que consegue, por exemplo, destruir planetas com soco, não necessariamente vai usar essa força em todos os seus golpes. Eu sei que isso não justifica lutas onde o personagem tá usando todo o seu poder, ou lutas contra oponentes que também conseguem fazer a mesma coisa, ou coisas do gênero. Eu tô falando isso mais como um lembrete de que a gente tem que analisar se de fato aquele ataque tinha toda aquela capacidade, porque um personagem ter uma capacidade não significa que tudo que ele faz vai ter aquilo. Se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like aqui para apoiar o canal e também compartilha ele com mais algum amigo que gosta de discutir sobre esse tipo de coisa. E claro, se inscreve aqui se você quiser receber mais vídeos como esse no futuro. Esses dois exemplos que eu dei dos diferentes tipos de ataque e da situação onde o personagem não tá usando aquela capacidade demonstram bem porque generalizar tudo como área de efeito torna as análises distorcidas.
E muitas vezes um ataque simplesmente não funciona daquela forma, ou o personagem não usou aquela capacidade. Quando a gente generaliza tudo como, foi por conta da área de efeito, a gente está partindo do pressuposto que todos os ataques vão ter aquela capacidade destrutiva, só não tá tendo por conta da área de efeito, e é aí que começa aquele negócio de upar sem parar o personagem, sem ele de fato conseguir fazer tal coisa, e nem nunca ter mostrado, simplesmente partindo da ideia de que qualquer golpe vai ter aquela potência e a área de efeito que não deixou aquilo ser mostrado. Mas agora bora pra parte problemática mesmo dessa área de efeito, porque eu acredito que o que eu falei até agora, a maior parte de vocês já sabe, já tem uma noção, e é isso mesmo. Mas e quando o personagem realmente mandou um ataque que explode, ou então ele realmente deu um soco e a gente já viu que o soco dele tem potência para destruir planetas, ou então afetar um planeta inteiro, coisa do gênero. A gente sabe que o personagem consegue destruir mundos e essas coisas, ele vai lutar contra alguém que também consegue fazer isso, eles estão se machucando durante a luta e eles têm resistência planetária ou essas coisas insanas, e a gente simplesmente não vê toda essa destruição acontecendo. Aí a área de efeito, se você quiser chamar assim, ok. Eu não acho certo, porque como eu falei, quando a gente generaliza tudo, acaba virando bagunça. Mas eu já vou explicar por que isso acontece. Como eu falei lá no começo do vídeo, suspensão da descrença. Vamos lembrar que é uma obra fictícia. Não necessariamente todos os fatores vão estar de acordo com a ciência, com a física do nosso mundo. E muitas vezes fatores como conservação de energia não vão ser obedecidos. Mas é importante destacar 3 fatores. Primeiro, isso é uma incoerência. Se foi mostrado em algum momento que um personagem pode, por exemplo, destruir planetas com um soco e depois ele vai lutar, usa toda a sua força, a gente não vê nada minimamente parecido com isso, é uma incoerência, nem que seja na forma de expressar a força do personagem na história. Querer justificar com uma força mágica, ou então imaginando um campo de força que controla as explosões, alguma coisa assim, chamar isso de área de efeito, é simplesmente inventar coisa para tampar uma incoerência. E não é necessário fazer isso, dá para simplesmente a gente assumir que isso não é coerente com o que tinha sido mostrado em outro momento ou com a lógica do nosso mundo. Mas aí entra o segundo fator. Isso não é uma regra, isso se trata de suspensão da descrença. Por isso eu não gosto do termo área de efeito. Quando a gente coloca esse termo como uma regra, a gente está partindo do pressuposto que todo mundo tem que aceitar que, por mais que isso não seja mostrado, é aquilo que está acontecendo. Só que isso não é obrigatório. Entendam que qualquer espectador tem todo o direito de ver um personagem que já foi dito ou mostrado podendo, por exemplo, destruir planetas, usando seus poderes e não conseguindo destruir planetas, ou ao menos isso não acontecendo na prática, e dizer que isso é um furo, ou então questionar a força desse personagem. É um direito de todo mundo. Da mesma forma como você tem todo o direito de simplesmente suspender a sua descrença e falar, a gente já viu isso sendo mostrado, não precisa ser mostrado toda hora. Também é um direito seu. Qualquer um dos dois pode estar certo, depende da forma como for analisar. Isso varia da suspensão da descrença de cada um. Para mim, pessoalmente, se um personagem de fato mostrou que, por exemplo, o soco dele quebra planetas, ou se isso foi realmente confirmado, ele pode, mesmo que isso não seja mostrado toda hora. Essa é a minha opinião. E esse é o terceiro ponto. A área de efeito não é desculpa para falar que qualquer um tem um poder insano sem nunca ter mostrado. E esse é o principal problema da área de efeito. Como eu falei, no meu ponto de vista, a história não precisa mostrar a todo momento a expressão exata do poder dos personagens. Porque convenhamos, mesmo nas obras que tem muita luta, a luta não pode ser a única coisa da história e nem os feitos de destruição. E se o excesso disso for atrapalhar a obra, faz, na minha opinião, total sentido o autor ocultar aquilo em alguns momentos e mostrar quando ele quer enfatizar alguma coisa. Se toda vez que 2 personagens poderosos forem lutar, cada soco deles causar uma onda de choque gigantesca, alguma coisa assim, isso vai atrapalhar completamente o andamento da história. E querer dizer que não, é só levar eles para outro lugar, é só criar um campo, é só criar uma arena, alguma coisa assim específica que anule essas coisas, é você tentar moldar toda a história só para justificar brigas. E esse não deve ser o foco. Essa é a minha visão de uma história, porque eu prefiro analisar a narrativa e, para mim, estragar ou direcionar toda a narrativa para justificar uma briga ou então feitos de destruição para quem quer debater as coisas não é justo. Então eu entendo completamente essas capacidades não serem mostradas a todo momento. Por que eu não gosto de chamar isso de área de efeito
efeito, mas sim de uma suspensão da minha descrença. Porque primeiro, se eu chamo isso de área de efeito e quero cuspir isso como uma regra, eu obrigo todo mundo, ou pelo menos eu tento obrigar todo mundo, a ter a mesma interpretação de uma história que é minha, e isso não existe. E em segundo lugar, quando a gente parte do pressuposto que existe essa regra da área de efeito, ela pode estar funcionando a qualquer momento, e mesmo quando o personagem demonstra de fato algo, aquilo não tem importância, porque pode muito bem ser a área de efeito, e aí mesmo que ele tenha mostrado algo 10, na verdade é 10 trilhões ou algo do gênero. E aí você entra naquilo de que, por exemplo, um personagem tem socos que conseguem destruir planetas. Um outro personagem aparece e consegue bloquear o soco desse com uma mão. E aí não teve nenhuma onda de choque, mas por conta da suposta área de efeito, aquele soco tinha sim a potência para destruir um planeta. Depois o cara que segurou o soco mostra que ele tem um golpe ainda mais forte. E aí, mesmo que não tenha tido nenhuma destruição, deve ser, sei lá, o poder de uma estrela por conta da área de efeito. E aí quando a gente coloca isso como uma regra que está atuando a todo momento em todas as obras, a gente está partindo da ideia de que provas não são necessárias. E veja que eu não estou falando de ser constantemente mostrado, porque na minha visão, se uma história mostrou alguma vez, fica para o leitor manter aquilo na mente. Porém, se a história nunca me mostrou que fulano consegue fazer algo, nem visualmente, nem por meio de falas, nem por nada do gênero, e a gente parte da ideia de uma área de efeito que estaria atuando a todo momento, distorcendo tudo que eu estou vendo, então simplesmente não existe mais critério nenhum, porque qualquer coisa pode ser qualquer coisa. Esse é o problema da área de efeito, e é daí que a gente tem personagens que, por exemplo, nunca demonstraram conseguir destruir uma cidade, sendo escalados para nível sistema solar, galáxia e essas coisas. Na minha visão, esse é o maior problema da área de efeito, você suspender sua descrença para interpretar que, ok, a história não precisa me mostrar aquilo a todo momento. É uma coisa, eu acho isso justo e eu analiso assim. Se a história mostrou pra mim, de fato, que o personagem A consegue fazer feito X, eu sei que ele tem aquela capacidade. Isso não significa que ele precisa mostrar a todo momento e também não significa que todos os golpes dele vão ter aquela capacidade, mas eu já tenho uma noção do potencial dele. Agora, a partir de um pressuposto de que existe uma regra, um campo de força, uma força mística, alguma coisa assim, chamada área de efeito, que tá a todo momento distorcendo tudo que a gente vê, é jogar fora qualquer necessidade de provas. E eu acho que vocês vão concordar comigo que descartar a necessidade de provas não é de maneira alguma uma análise confiável. Por isso eu digo que área de efeito não é uma ideia confiável, porque a forma como se aplica isso por aí pela internet generaliza os ataques, as situações e muitas vezes acaba tentando descartar a necessidade de provas. Mas se você concorda comigo que dá pra gente simplesmente, em alguns momentos, suspender a nossa descrença e aceitar que se algo foi mostrado antes, não precisa ser mostrado a todo momento. Por isso, a gente não precisa distorcer toda a narrativa em prol de favorecer as lutas. E que nem toda demonstração de força, poder, alguma coisa assim, tem que seguir à risca como as coisas seriam no nosso mundo. Então, tamo junto. Eu concordo. Nem tudo precisa ser mostrado a todo momento. Porém, precisam haver provas. Então, o debate fica para quais são as provas. Elas são válidas ou não? Mas essa é a minha visão. Me digam o que vocês acham aí nos comentários. Como vocês gostam de tratar isso? Vocês concordam com o que eu falei? Vocês discordam? Lembrando, não tô falando de conceito de nenhum tipo de wiki, porque não é isso que a gente está discutindo aqui. E claro, existem casos e casos. Tem situações específicas que merecem análises mais detalhadas. Essa aqui foi só uma análise geral, mas me digam o que vocês acham aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.